Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 34, nos fala a respeito das parábolas do reino. Semana passada nós vimos a primeira dessas parábolas no capítulo 4 e hoje nós veremos as outras 3. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta noite, nós pedimos a Tua graça sobre nós. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nesta noite nos seja gracioso, nos conduza a toda a verdade, nos dê discernimento e sabedoria para compreendermos os mistérios do reino de Deus. Senhor, que possamos discernir que reino é este, que possamos entender qual é o nosso papel neste reino, Senhor. Que possamos, ó Deus, desejar a plenitude deste reino. Em nome de Jesus nós pedimos a direção do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Amém. Você pode sentar. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos progredindo em uma série de mensagens intitulada O Evangelho de Marcos para uma Igreja Missional. E agora nós chegamos a uma fase do ministério público de Jesus, onde grandes multidões são atraídas a Ele. Marcos nos conta que a notícia de seus milagres havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Por isso, então, Jesus, ele instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. E foi lá desse barco que Jesus ensinou muitas parábolas à multidão à beira da praia. Como nós lemos aqui nos versículos 33 e 34 do capítulo 4, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Jesus, então, ele pregava a palavra de Deus às multidões por meio das parábolas. Jesus usava essas histórias para pregar a palavra de Deus às multidões. Ele usava parábolas. Sim, mas o que são parábolas? Parábolas são comparações. Comparações que destacam verdades espirituais e morais por meio de histórias. Veja, por exemplo, comigo novamente o versículo 30. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? As parábolas, então,
eram comparações, e Jesus usava histórias tiradas do dia a dia das pessoas para destacar essas verdades espirituais e morais às multidões. Mas as parábolas não eram assim, historinhas, ilustrações simples, de uma linguagem simples, daquilo que Jesus tinha ensinado. As parábolas, elas eram intimações à aceitação ou à rejeição de quem Jesus é e do que ele veio fazer neste mundo. Por meio das parábolas, Jesus intimava o público que o ouvia a aceitar ou rejeitar quem ele era e aquilo que ele veio fazer nesse mundo. E como lemos, Jesus falava à multidão por parábolas, mas era aos discípulos que ele explicava tudo em particular. Eu peço que você então agora veja comigo os versículos 23 e 24. Jesus disse: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Percebam comigo como Jesus convoca os seus ouvintes à busca de um conhecimento mais aprofundado daquilo que ele tinha pregado a essas pessoas. Jesus faz essa convocação porque havia um real entendimento nas parábolas capaz de transformar as vidas e os corações. Por isso, ele convocava as pessoas a um conhecimento mais profundo daquilo que ele dizia. Meus irmãos e minhas irmãs, cada um é responsável pela resposta ao Evangelho e ao chamado ao discipulado. Cada um é responsável pela sua resposta ao Evangelho e ao chamado ao discipulado. E é por isso que Jesus incentiva os seus ouvintes para que eles prestem muita atenção e para que eles se dediquem à reflexão sobre aquilo que eles tinham ouvido. Esse era um convite público de Jesus e a resposta positiva, seja de quem quer que fosse, era a prova de que essa pessoa teve o seu entendimento aberto pelo Espírito Santo. E eu digo isso porque a Bíblia assegura que quem não tem o Espírito não aceita e nem é capaz de entender as coisas que vêm de Deus. Por isso Jesus fazia uma convocação pública e aqueles que atendiam a esta convocação o faziam motivados pelo Espírito Santo. O capítulo 4 de Marcos apresenta 4 parábolas que tratam sobre o reino de Deus. Veja comigo aí os versículos 10 e 11. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Daí então a gente entende que Jesus falava aos seus discípulos a respeito do mistério do reino de Deus. E a gente se pergunta, o que Jesus veio revelar sobre esse reino? Qual é a natureza e quais são as características desse reino? Quem faz parte desse reino? Bom, meus irmãos e minhas irmãs, o reino de Deus é o domínio onde o próprio Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores absoluto. O reino de Deus é o domínio onde Cristo é Rei e Senhor soberano. Hoje, nos nossos dias, o reino de Deus é um domínio espiritual. Vejam que foi o próprio Jesus quem disse: o meu reino não é deste mundo. Portanto, esse reino de Deus não é um domínio geográfico. Também não é um domínio político. Não é um domínio desta terra. Pelo menos, ainda não. Mas, nós que cremos no Senhor Jesus, já fazemos parte desse reino espiritual, ainda que vivendo neste mundo. Isso porque o reino de Deus é sinônimo da salvação por meio da fé
em Jesus Cristo. O reino de Deus é sinônimo da salvação por meio da fé em Cristo, de tal forma que entrar no reino significa entrar na vida eterna. Vejam que Jesus disse: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vejam então que Jesus nos assegura. Jesus assegura aquela que nele crê para a salvação. E ele diz: você já tem a vida eterna. Você já passou da morte para a vida. Daí então, se a vida eterna já é uma realidade para o cristão, o reino de Deus também é realidade para ele e para ela. O cristão, ele vive nesse mundo, mas debaixo do domínio do reino de Deus. E assim, é Cristo quem exerce influência sobre o crente, sobre aquilo que ele pensa, fala e como ele age nesse mundo. Mas vejam que, ainda que esse reino seja hoje espiritual, o cristão, ele deseja dia a dia ver a realidade desse reino estabelecida em todo o mundo. E é por isso que ele ora assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os cristãos, eles aguardam a consumação plena do reino de Deus, porque a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Daí então, a plena e final expressão deste reino ainda aguarda o retorno físico de Jesus a esta terra. Quando então se ouvirá um coro de vozes do céu dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Mas, enquanto isso, esse reino, ele já é real. Ele já está presente e crescendo constantemente, silenciosamente. Na medida em que pecadores são redimidos e declarados cidadãos desse reino pela graça de Deus por meio da fé somente em Cristo. As 4 parábolas desse capítulo falam justamente desse reino e respondem a uma dúvida natural dos discípulos de Jesus naquele tempo. Nesse momento, Jesus, ele era seguido por grandes multidões. Só que essas multidões eram atraídas a ele não pela realidade do reino, mas pelos milagres que Jesus realizava. Os discípulos eram poucos, muito poucos em número, quando comparados com essas multidões. Além disso, Jesus enfrentava a dura oposição dos líderes religiosos, justamente aqueles que deveriam estar tão felizes com a chegada do reino de Deus anunciado pelos profetas. Isso tudo era muito confuso na cabeça dos discípulos. Como que era possível uma coisa dessas? Multidões daqueles que não eram discípulos e opositores entre aqueles que deveriam ser os primeiros discípulos de Cristo. Daí então, essas parábolas do reino mostram quem são os verdadeiros discípulos. As parábolas do reino mostram quem são os verdadeiros discípulos. São parábolas que tratam do reino de Deus, mas o foco dela está nos verdadeiros discípulos. Elas revelam as características desses discípulos. A primeira parábola, que está aí nos versículos 1 a 20, foi alvo da pregação da semana passada, e nela se compara o processo de semeadura com a pregação do Evangelho, com a pregação da palavra. O semeador é um pregador e a semente é a palavra.
A parábola do semeador, ela mostra que a perseverança e a frutificação são as marcas que identificam os verdadeiros discípulos de Cristo. Jesus, ele compara nesta parábola a semeadura em 4 tipos de terrenos diferentes, com a resposta de 4 tipos de pessoas à palavra que elas ouvem. Daí então, há pessoas como o chão duro, de terra batida, dos caminhos que entrecortavam as lavouras. E esses são aqueles que ouvem a pregação e Satanás logo vem e retira a palavra dos seus corações, como as aves logo vêm e comem a semente que cai nesse caminho duro de terra batida. Outros, porém, são como o terreno pedregoso, debaixo de uma fina camada de terra. Como a semente que logo brota e rapidamente seca, porque não tem raízes profundas, assim são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas diante da tribulação ou da perseguição por causa da palavra, abandonam a fé e o discipulado. Mas há quem seja como o terreno com ervas daninhas. Ervas daninhas que crescem e sufocam as plantas recém-formadas, recém-desenvolvidas. E essas plantas logo morrem sem dar frutos. Jesus diz que essas plantas que morrem, sufocadas pelas ervas daninhas, representam as pessoas que diante das tentações, das preocupações desta vida, do engano das riquezas, dos anseios por outras coisas, têm a fé sufocada e abandonam o discipulado. Mas há quem seja como a boa terra, sobre a qual a semente foi lançada, germinou, cresceu e deu boa colheita, tão espetacular e milagrosa. Essas são as pessoas que ouvem a palavra, aceitam-na e dão frutos em abundância. Dito isso, acompanhe comigo aí as demais parábolas, começando pela parábola da candeia, nos versículos 21 a 25. Vamos ler novamente. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. A segunda parábola aqui no capítulo 4 de Marcos compara a realidade do reino com a luz emitida por uma candeia. Candeia era uma lamparina pequena, abastecida com óleo e com um pavio na sua ponta que era acesa. E assim ela iluminava, irradiava luz e ela era colocada em um ponto elevado para iluminar toda a casa. A parábola da candeia mostra que a realidade do reino deve resplandecer nesse mundo em trevas por meio da palavra. À medida que cada discípulo cresce continuamente em conhecimento da palavra e vive conforme essa palavra revelada por Jesus, a luz da verdade resplandecerá nesse mundo em trevas. Vejam que Jesus disse no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a luz da vida. É Jesus quem revela a Deus ao mundo por meio de quem Ele é, daquilo que Ele fez e pelo que Ele ensinou. Jesus revela Deus ao mundo
por meio de quem ele é, daquilo que ele fez e por meio daquilo que ele pregou. E quem atende ao chamado de Jesus para o discipulado tem a luz da vida. Foi por isso que Jesus disse a seus discípulos, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Daí então, meus irmãos e minhas irmãs, se um cristão não irradia a luz de Cristo, há pelo menos um de dois problemas com ele. Se aquele que é crente não irradia a luz de Cristo, essa pessoa está experimentando pelo menos um de dois problemas. Ou está escondido, vivendo debaixo daquilo que está extinguindo a sua luz, como a candeia colocada debaixo de uma vasilha, ou lhe falta o combustível para que a luz irradie por meio de sua vida, como a candeia em que falta o óleo no qual o pavio é mergulhado. E esse combustível é a palavra que alimenta e sustenta a vida de acordo com a vontade de Deus. Esse combustível é a palavra que promove as boas obras provenientes da salvação. Daí então, se a luz que há em ti tem sido ofuscada, então você precisa prestar muita atenção ao que Jesus te diz no versículo 24. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Vejam que no Evangelho de Lucas nós lemos essa mesma passagem e lá está registrado que Jesus disse: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Vejam que aqui Marcos nos diz que a advertência de Jesus foi: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Enquanto que Lucas nos diz que a advertência de Jesus foi: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Daí então a gente entende que é necessário considerar atentamente o que e também como a gente ouve a palavra de Deus. E nisso há dois riscos fatais. Duas ameaças terminais capazes de apagar a luz de Cristo em nós. Essas duas ameaças, esses dois riscos fatais são ouvir só aquilo que nos interessa, ou ouvir sem se preocupar em como praticar. Dois riscos fatais que apagarão a luz de Cristo em nós. Ouvir só aquilo que nos interessa e ouvir sem se preocupar com como podemos colocar aquilo que escutamos em prática. O primeiro risco é submeter a palavra de Deus ao filtro de um coração desesperadamente corrupto. E assim selecionar o que eu quero escutar. Aquilo que me é interessante e conveniente escutar. Enquanto que eu desprezo o que é realmente importante, necessário e vital para a minha vida. O segundo risco é ouvir sem atentar para como eu devo colocar em prática aquilo que escutei. E quando alguém
está em pelo menos uma dessas condições, então a sua vida espiritual fica estagnada, fica parada. Essa pessoa não avança na sua maturidade na fé. É como a água parada, que apodrece, que vira foco de todo tipo de imundície, que se torna vetor de doenças. E eis aqui a parábola do Erlon da água parada. Aquele que ouve apenas o que lhe interessa, ou então que não se preocupa em como colocar em prática aquilo que escuta, é como a água parada que apodrece, que vira foco de todo tipo de imundície, que se torna o vetor de doenças. A sua vida espiritual fica estagnada. E veja, alguém pode ser assíduo ouvinte de pregações. Uma pessoa pode ser dedicada à leitura de livros evangélicos, sem que a vida demonstre qualquer crescimento em fé. Como pode uma coisa dessas? Por mais que contraditório que isso pareça ser, isso é um fato e uma triste realidade. E o problema com esses crentes é que eles não consideram atentamente o que e como ouvem a palavra. São como as pessoas na parábola do semeador, que ouvem superficialmente a palavra que lhes é pregada, ou então não atentam para como deve ser colocado em prática aquilo que ouviram. E aí é quando surgem as provações, ou quando as tentações batem à porta da sua vida, a luz dessas pessoas é ofuscada e às vezes apagada. São aqueles que não consideram atentamente. A parábola da candeia, meus irmãos e minhas irmãs, trata da resposta e da dependência vital que o crente tem da palavra de Deus. Quem demonstra apatia diante da palavra pregada no culto público ou ensinada na escola bíblica dominical? Quem demonstra sim apatia, desinteresse pela palavra aplicada, seja no aconselhamento bíblico, no discipulado pessoal, num grupo de estudos, no culto doméstico, nas oficinas dos retiros? Quem pensa assim, puxa, nós podíamos ter mais momentos de diversão do que de meditação na palavra? Quem demonstra apatia na palavra que deve ser lida na sua prática devocional, precisa urgentemente avaliar o que está acontecendo consigo. Precisa voltar a considerar atentamente o que e como ouve a palavra. Nos versículos 24 e 25, Jesus disse: com a medida com que medirem, vocês serão medidos e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Medir era o termo usado em referência ao ato de pesar alimentos e outros artigos no mercado. E como aqui empregado, esse termo aponta para o peso de importância dado à revelação trazida por Jesus. Medir aqui deve ser entendido por nós como o peso dado à palavra de Deus. Jesus queria que a gente entendesse o que ele disse aqui da seguinte forma: o crescimento espiritual de vocês será proporcional à importância que vocês derem à palavra. Na medida em que vocês fizerem a aplicação sincera das parábolas nas suas vidas, mais bênçãos dos céus vocês desfrutarão. Mas, se vocês forem relapsos, avoados,
omissos, descuidados, imprudentes, desleixados com aquilo que ouvem, vocês acabarão em um estado de confusão sempre crescente. Vocês entrarão em um ciclo infindável de dificuldades para lidar com os desafios do discipulado. Vocês nada aprenderão e a vida de vocês não mudará em nada. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente olha determinados crentes, tantos anos no Evangelho agindo como bebês na fé, quando nós vemos famílias há tanto tempo crentes em Jesus enfrentando dificuldades primárias nos seus relacionamentos, a gente precisa parar e pensar o que está acontecendo conosco. Quem tem uma postura passiva diante da palavra de Deus não vai receber nada além daquilo que já tem e, pior ainda, perderá até mesmo aquilo que já recebeu. Quantos retiros de juventude, retiros de mulheres, retiro de casais, ano após ano realizados. E às vezes nós temos irmãos e irmãs vivendo os mesmos problemas. Precisamos atentar o que e como temos ouvido a palavra. Lembrem-se da parábola da água parada. Um dia já foi boa e hoje está apodrecida pela corrupção do pecado. Se você não tiver uma atitude ativa para ler, ouvir, refletir e buscar meios de colocar em prática e perseverar naquilo que lhe foi ensinado, até chegar ao ponto de ser capaz de recomendar a sua conduta a outros, se você não tiver tal disposição, sua fé e sua vida serão medíocres. Não se engane. Nem então o que você e eu podemos fazer para considerar atentamente o que e como estamos ouvindo a palavra de Deus. Você precisa se preparar para ouvir e orar antes de ouvir, para que o Espírito Santo te esclareça e te guie a toda a verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não oramos antes da pregação aqui à toa. Você deve orar antes da leitura da Bíblia. Você não pode confiar na sua capacidade de discernimento do que está ali escrito. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Nós precisamos com isso nos dispor para receber a verdade com fé, amor, humildade e prontidão, a fim de que a gente coloque em prática o que nos está sendo ensinado. Quando o Espírito Santo falar ao seu coração, numa pregação, no estudo bíblico, na leitura, você não pode se levantar, virar as costas e ir embora e prontamente esquecer aquilo que lhe foi dito. Você tem que sair daqui ruminando esta coisa no seu coração. Meu Deus, como que eu vou colocar em prática isso que o Senhor está me dizendo? Você precisa dobrar os seus joelhos e pedir a direção do Espírito Santo. Há quem no seu devocional faça a leitura da Bíblia de joelhos. Se você puder fazer isso, faça. Você deve também meditar no que ouviu e conversar a respeito disso com outras pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, a expectativa que eu tenho no meu coração é que nós, cada um de nós aqui, no culto de quinta-feira, no culto de domingo, no culto dos jovens de sábado, que a gente, ao nos levantarmos desse banco, antes de chegarmos ali fora e começarmos a falar de time de futebol, começarmos a falar de coisas as mais supérfluas que sejam, a gente faça uma pergunta simples e básica para o irmão. O que esta palavra pregada hoje lhe falou? Porque a mim me disse tal e tal coisa. Que você, ao chegar em casa,
ou ao ter comunhão com algum irmão que não veio, possa compartilhar daquilo que Deus lhe falou. Você deve meditar no que ouviu e conversar a respeito com outras pessoas. Dito isso, vamos agora à parábola da semente. Versículos 26 a 29. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. A terceira parábola, em Marcos 4, compara o crescimento do reino com a semente plantada, que germina misteriosamente debaixo da provisão e da providência de Deus, independentemente da capacidade do semeador. A parábola da semente mostra que o crescimento do reino nos discípulos e nesse mundo é resultado da ação poderosa, misteriosa, interior e exclusiva de Deus. Vejam que enquanto que a parábola do semeador destaca o terreno apropriado para o crescimento da semente e o sucesso da colheita, a parábola da semente destaca o poder misterioso da própria semente. A semente tem em si todo o potencial de vida para germinar e se desenvolver. Assim como a mensagem do Evangelho tem em si mesma o poder para transformar e dar vida a quem se arrepende e crê. Todo agricultor naquele tempo sabia que, em última instância, a colheita era uma providência divina. Daí então, os pagãos, eles tinham seus deuses da fertilidade, e era a esses ídolos que eles ofereciam sacrifícios pedindo chuvas e uma boa produção. E nisso a gente deve aprender, como igreja missional, que a nossa confiança deve estar somente em Deus e no poder do Evangelho para que vidas sejam transformadas. Vejam só, há problemas de relacionamento, problemas familiares, problemas de criação de filhos, problemas dos casamentos, problemas da falta de frutos de conversão nos adolescentes e nos jovens. Sim, há problemas assim, mas não tem outro jeito. A gente precisa confiar no poder do Evangelho. E é por isso que a gente não pode abrir mão da instrução no Evangelho em troca de entretenimento, em troca de atividades recreativas, em troca de palestras de autoajuda, em troca de meras palestras de gestão financeira para casais, porque o problema não é o dinheiro, é o coração do marido e da esposa. Nós não podemos substituir o Evangelho por sugestões de como esquentar o relacionamento do casal. A gente não pode trocar o Evangelho por técnicas de criação de filhos com base no mérito e não na graça do Evangelho de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho uma criança lá, criada desde bebê no Evangelho. E às vezes eu fico, meu Deus, só a tua graça e a tua misericórdia. Eu preciso confiar na provisão e na providência de Deus, para que Ele salve, para que Ele transforme, para que Ele mude o coração da minha filha. Nós precisamos ser pacientes e confiantes na provisão e na providência de Deus, para que a semente do Evangelho germine e frutifique nos corações em que ela é lançada. Como igreja missional, nós não podemos confiar nos métodos e nos ídolos do crescimento de igrejas se nós queremos cumprir com fidelidade a missão que nos foi dada por Cristo. O que importa mesmo é que nós sejamos encontrados fiéis no cumprimento da nossa missão. Vamos à última parábola, do grão de mostarda.
versículos 30 a 32. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. A quarta parábola no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, se vale do desenvolvimento da mostardeira, que, a partir de uma minúscula semente, cresce até se tornar um arbusto imponente e servir de abrigo para as aves à sua sombra. O mesmo é visto no crescimento do reino de Deus. A parábola do grão de mostarda mostra que o reino, que teve um início modesto, se desenvolverá a tal ponto que gente de todos os cantos da terra encontrarão a salvação à sua sombra. O grão de mostarda não é a menor de todas as sementes que existem, mas era a menor das sementes conhecida pelos ouvintes dessa parábola. A semente de mostarda da árvore, da planta que a gente conhece hoje, tem 2 milímetros de diâmetro e a planta crescida pode chegar até 3 metros de altura. Para que vocês tenham uma ideia, 2 milímetros é o equivalente à ponta de uma caneta. E certamente Jesus está fazendo aqui menção ao profeta Ezequiel. No livro do profeta Ezequiel, Deus garantiu ao seu povo que destronaria reis poderosos, derrubaria impérios, enquanto plantaria em Israel uma árvore que produziria galhos e daria muitos frutos. Pássaros de todo tipo viriam para se aninhar nessa árvore e encontrar abrigo à sombra dos seus galhos. Deus disse que assim faria conhecido o seu nome entre as nações. Ele faria cair a árvore alta e faria crescer bem alto a árvore baixa. E com isso, o Senhor fez menção à derrubada dos grandes impérios e à exaltação daquele reino modesto, iniciado em Israel, que se estenderia por todo o mundo. E a imagem de aves se aninhando nos ramos e encontrando abrigo à sombra de uma árvore foi usada por Deus para ilustrar as nações do mundo, representadas pelas aves, vivendo debaixo da proteção segura deste reino, representado por esta árvore gigantesca. Essa parábola, contada então por Jesus, deve ter sido de grande consolo para os leitores originais desse evangelho. O reino de Deus naquele tempo parecia insignificante em comparação com o Império Romano. Enquanto que os cidadãos romanos gozavam de paz, segurança e prestígio, os crentes eram perseguidos, viviam debaixo de tribulação, eram caçados, eram mortos por feras para o prazer e delírio de espectadores nas arenas, ou então eram pregados em cruzes e incendiados para servirem de tochas humanas nas avenidas. Os discípulos de Cristo eram desprezados, afligidos e maltratados. E esses nossos irmãos, eles não viveram para ver o reino de Cristo crescendo ao ponto de se tornar muito maior do que Roma um dia já foi. Esses nossos irmãos, eles não viveram para ver o Império Romano ruindo, enquanto que a igreja crescia e avançava por caminhos pavimentados com o sangue dos mártires. A parábola do grão de mostarda então juntou os ensinos e concluiu aquilo que Jesus tinha a dizer. Os discípulos eram poucos, mas a mensagem deles, com base naquilo que Jesus lhes tinha ensinado, se espalharia pelo mundo, levando luz às nações, como nos mostra a parábola da candeia. Essa mensagem contém em si todo o poder necessário para a transformação de pessoas e sociedades,
como nos mostra a parábola da semente. Os discípulos precisariam apenas crer e manter a esperança de que nada dependia da capacidade deles. Tudo dependia somente de Deus, como também ficou claro na parábola da semente. Irmãos e irmãs, no século XVI, a Europa atravessou uma época de trevas. A decadência da fé cristã, os desvios e as transgressões dos líderes cristãos conduziram as sociedades daquela época a uma decadência moral e espiritual impressionante. Até que um monge chamado Martinho Lutero foi impactado pelo poder da palavra quando ele leu em Romanos capítulo 1, versículo 17 o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Daí em diante teve início o que a gente chama hoje de reforma protestante. Lutero disse coisas como: a palavra criou céus e terra e todas as coisas. A palavra é quem vai realizar a conversão dos homens, não nós, pobres pecadores. De nossa parte, devemos deixar a palavra correr livre, sem adicionar nossas obras. Assim, devemos pregar a palavra, mas os resultados devem ser deixados unicamente à vontade de Deus. E foi diante dos seus opositores que Lutero disse em sua defesa: eu simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz nada. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Considerem atentamente o que e como vocês estão ouvindo. Essa é a advertência de Jesus para nós nessa noite. E pode ser o caso que você tenha escutado tudo que foi dito nessa noite e se veja tão distante daquilo que se espera de um cristão maduro. Ou então que você olhe para trás e veja que há muito a luz que havia em você se apagou. Por isso eu não posso encerrar essa pregação e deixar você sem esperança. E para isso eu vou recorrer aqui ao que o Evangelho de Mateus registra antes de Jesus começar a ensinar as multidões por meio das parábolas. Mateus se lembrou do que disse o profeta Isaías no capítulo 42 do seu livro. E reproduziu o que lá está para se referir a Jesus. E escreveu: eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado. Não apagará o pavio fumegante até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. O caniço rachado é uma referência a um instrumento musical artesanal, uma flauta feita do caule de uma planta. Quando a flauta desgastava e não servia mais para produzir notas musicais, ela era rachada ao meio e jogada fora. O pavio fumegante é uma referência ao pavio da candeia que não conseguia mais sustentar a chama. Tinha se tornado inútil, não produzia mais luz, e aí então esse pavio era puxado para fora, a sua ponta queimada era cortada e jogada fora. O caniço rachado e o pavio fumegante eram símbolos de pessoas danificadas, disfuncionais. Eram as representações daquilo em que não se tem mais esperança alguma de voltar a ter alguma utilidade. Eram coisas que tinham um só destino aos olhos humanos: o lixo. Tinham de ser descartados,
tinham de ser jogados fora. Mas, em vez de rejeitar e descartar essas pessoas representadas pelo caniço rachado e pelo pavio fumegante, o Cristo as acolheria, as instruiria, as curaria e as restauraria. Meu irmão, minha irmã, se você é um cristão, é uma cristã verdadeiro, verdadeira, é possível que ainda assim, e infelizmente, você tenha cometido pecados inomináveis. O seu desprezo pela palavra e a cobertura debaixo da qual você se escondeu e ali se entregou à prática do erro, fez com que a sua chama apagasse e a luz que há em ti já não brilha mais. Mas como eu disse, se você é um cristão verdadeiro, o Cristo não desistiu de você. Você hoje pode ser considerado pelas pessoas como alguém que deve ser descartado, que deve ser descartada. Você mesmo, você mesma pode achar que não há mais esperança para você. Daí então eu lhe digo, considere atentamente o que e como você está ouvindo. Jesus, Ele é misericordioso e poderoso para acolher você em vez de te rejeitar, para te instruir novamente no caminho em vez de te descartar, para te restaurar ao serviço para a glória de Deus em vez de te jogar fora no lixo. E daí então, por favor, meu irmão, minha irmã, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece hoje em sua vida. E lembre-se que você é responsável por isso. E daí então aceite humildemente a palavra implantada já em você, porque ela é poderosa para te salvar. Observe atentamente essa palavra que é boa, perfeita, agradável e que te trará libertação. Persevere na prática dessa palavra. Não seja negligente. Seja praticante e encontre na palavra novamente a verdadeira felicidade, a plena satisfação e realização na sua vida. E você, meu amigo, minha amiga, que ouve essa pregação e ainda anda em trevas tão densas e terríveis, perdido em seus pecados, em seus vícios, em seu orgulho, em sua vaidade, na sua tentativa frustrada de compensar os seus erros com coisas boas aos seus próprios olhos, perdido em sua imoralidade, em seu desprezo por Deus e por tantas pessoas ao seu redor. Você, meu amigo, minha amiga, deve saber que Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido. Através dessa pregação, brilha sobre você um facho de luz, assim como sobre os ouvintes das parábolas de Jesus. E você precisa saber que cada pessoa é responsável por aquilo que recebe. E se você não fizer bom proveito disso, se você não obedecer de acordo com a luz que recebeu, eu temo que nunca mais você receba mais luz e as trevas que há em ti não possam ser mais derrotadas porque você primeiro não quer e porque Deus entregará você a si mesmo. Por isso eu lhe digo, considere atentamente o que e como você está ouvindo, volte-se para Deus. Olhe para a cruz, veja ali o justo juízo de Deus que você deveria receber, mas que foi derramado sobre Cristo. Olhe para a condição miserável, condenável que você está. Condição essa merecedora do justo juízo de Deus, da morte eterna em vez da vida eterna. Perceba que você não pode fazer nada para merecer a vida eterna. E então se humilhe diante de Deus.
Estenda sua mão vazia e peça que por graça, misericórdia e bondade Deus lhe dê o presente da vida eterna. Encontre abrigo e descanso para sua alma à sombra da cruz de Cristo. Mas faça isso hoje, porque chegará o dia em que você não terá mais a oportunidade de responder ao chamado do Evangelho. Um dia Deus há de julgar o mundo. A colheita será feita, a foice do juízo de Deus cortará e lançará fora aquilo que nunca deu frutos. Deus haverá de pesar corações. E que nesse dia você esteja seguro, você esteja segura de que um dia abriu mão de tudo para confiar somente em Cristo para a salvação da sua alma. Daí então, os livros serão abertos e Deus olhará para os autos do processo eterno e verá que já derramou o juízo dele sobre Jesus na cruz em seu favor. Deus passará a foice e terá em suas mãos os frutos de uma vida de fé, amor e esperança em Cristo na sua vida. E ao invés de pesar só o seu coração, sobre a balança será colocado também o coração de Jesus. E então se verá que a justiça, a bondade perfeita, a dedicação santa e a piedade inigualável de Cristo compensará quem você é e pesará em valor infinitamente maior para a glória de Deus. Arrependa-se e creia no Evangelho.